IA na prática, do hype à realidade, o que está acontecendo nas empresas atualmente? O que está realmente gerando valor, o que é só modinha, o que é só promessa. Vamos falar sobre isso nesse episódio aqui do Performa que Pode. Fique ligado e roda a vinheta. Fala galera, sejam bem-vindos ao Performa que Pode. E agora uma super novidade nessa Performa que Pode de casa nova. É isso aí, primeiro episódio do Performa que Pode na CBN, né? Uma honra pra gente, né, Léo? Depois de 7 temporadas, a gente tá agora, né? Novo, estúdio novo, casa nova, parceria nova. Estamos aqui no rádio, né? Da CBN Campinas 99.1 e também continuamos nas redes sociais, no YouTube, no Spotify, Apple Podcasts. Para quem tá ouvindo no rádio, depois pode acompanhar a gente nas redes também. Exatamente. E é uma honra, né? Mais uma vez a gente tá junto. Depois de mais de 20 anos como ouvinte da CBN, exato. Agora estamos aqui nessa casa nova, estamos muito felizes. E mas falar sobre o quê? Que Pode continua com os mesmos temas. É isso aí. Vamos continuar falando muito de inovação, tecnologia, empreendedorismo, que é o que a gente pratica no dia a dia. Boa, Léo. Vou fazer uma rápida apresentação. Para quem não me conhece, eu sou o Leonardo Tristão, eu sou sócio fundador da Performa IT. A gente está no mercado há 16 anos e a Performa IT é uma empresa que ajuda os clientes a resolverem problemas. E depois de tanto tempo ajudando nossos clientes a resolver problemas, o que a gente resolveu fazer foi compartilhar um pouco de tudo que a gente aprendeu, né, com as pessoas. Aliás, esse é um mote da empresa, né, Samir? Isso. Construir pessoas, desenvolver pessoas para construir o futuro. E a gente vai usar esse espaço aqui na CBN, obviamente, também para trazer convidados muito especiais. Já temos alguns convidados entrevistados aí muito quentes. Boa. Que vai ser muito legal. Tem uma agenda boa aí. Semanalmente estaremos com vocês trazendo todos esses conteúdos, né, de inovação, tecnologia. Também queria me apresentar para quem não me conhece. Também sou o Samir Caran. Sou engenheiro de computação, formado pela Unicamp, especialista aqui em Design Thinking, Lean, metodologias ágeis. Sou professor hoje também, a honra de ser professor também na mesma universidade. Sou professor hoje do curso de Governança de Tecnologia. A minha disciplina é de Transformação Digital. Professor no curso também de Lean Six Sigma Black Belt. E a ideia é a gente compartilhar um pouco. Eu sou só o Léo mesmo, tá, gente? Eu não tenho um monte de coisa aí, não. É só, ô, louco, mano. É só a Performa e olhe lá. É investidor, empreendedor, apaixonado aqui por inovação. E estamos aqui representando, né, a Performa IT, justamente apoiando a CBN para levar esse conteúdo para mais pessoas, né? Como que a gente pode trazer e falar, obviamente, né? A gente escolheu o tema desse episódio aqui, como no Punch, vamos falar sobre IA, porque falar sobre tecnologia hoje, vamos falar sobre IA, mas eu acho que mais do que só falar sobre IA, Léo, eu acho que a gente seria legal dar um contexto pra galera de por que isso hoje é tão importante. Será que é só uma modinha? Não. Será que é só algo que, falaram aí, daqui a pouco isso vai passar? Não, cara, Samir, definitivamente não. Eu acho que a gente já conversou bastante sobre isso. Eu tenho uma impressão muito clara de que de tudo que a gente viveu na tecnologia, eu já estou no mercado há bastante tempo, eu já tenho 26 anos que eu trabalho com tecnologia. IA foi a tecnologia mais disruptiva que já surgiu, na minha opinião, né? Tem uma frase sua que eu amo, cara, que eu acho que define muito a IA, que é aquela questão que você falou muito bem uma vez, né? Que a gente passou muito tempo aprendendo a falar a língua do computador. A gente aprendia a linguagem de programação. Linguagem de programação, né? E tudo isso. E a IA, cara, ela subverteu isso, né? Boa. A gente ensinou o computador a entender a gente. E isso possibilita que qualquer pessoa se beneficie de IA. Boa. Então, eu tenho uma visão muito clara de que tem as preocupações tradicionais, a IA vai eliminar meu emprego. Já falamos disso algumas vezes, né? Cara, é muito difícil que empregos sejam eliminados por causa de IA. O que pode acontecer, eu acredito muito mais, é que IA vai criar novos empregos, né? IA vai criar uma disrupção, vai criar produtos, ecossistemas
empresas, funções novas, e tudo isso demanda pessoas Vou te para dar um executarem. exemplo prático que aconteceu essa semana lá em casa. A moça que trabalha lá em casa tá fazendo um curso, né? Que legal. É super humilde, né? É babá e tudo mais, e ela tá... chegou pra mim, cara, essa semana e falou assim: ai, me falaram, Samir, um negócio aqui, eu usei uma tal de inteligência artificial, olha só, pra fazer uma atividade que ela tava precisando fazer ali, de uma pesquisa que ela tava precisando fazer, e usei um negócio, nossa, que coisa maravilhosa. Muito legal, muito legal. Alguém me falou, me passou um link, eu falei, qual você usou? Aí lá, tem mais de um? Né? Aí eu falei, não. Aí ela me mostrou, foi o ChatGPT. Foi o ChatGPT. É o mais comum. Mas, cara, ela nem sabia o que era ChatGPT, ela não sabia nem o nome. Usei esse aqui, ó, nem sei como é que chama. Mas pra fazer ver que a democratização realmente e a velocidade me com que as coisas estão acontecendo. Tá chegando em qualquer pessoa realmente hoje pode se beneficiar com isso. Hoje, a gente fala assim, pô, mas eu devo usar IA? Cara, deve. E se você não está usando, por favor, você está um pouquinho atrasado, né? A IA não vai te substituir, né? Isso já deixando... Vamos desmistificar esse assunto de uma vez por todas. Mas ela vai te ajudar a pensar melhor. Eu gosto muito de usar inteligência artificial generativa para me ajudar a pensar. Do tipo, quando a gente está raciocinando em cima de um problema, ou quando eu estou me preparando para montar uma proposta comercial, ou entrar numa reunião com um cliente, e etc. Eu tenho usado muito o ChatGPT, o Gemini, e etc. Sim. Eu tenho variado o uso, né? Pilots. Eu tenho usado várias ferramentas justamente para entender qual é melhor onde, né? E acho que uma pauta bem interessante é um dia a gente fazer um programa, tentar fazer algo mais prático, assim, trazer alguns cases que a galera consiga acompanhar com a gente. Acho que a gente pode colocar isso na nossa esteira aqui para trazer isso para a galera da CBN. Sem dúvida, né? Vai ter muita coisa legal para a gente trazer aqui. Exatamente. E aí, o que eu queria te perguntar, Samir, na tua visão... a gente começou a falar muito de inteligência artificial em 2023, né? Que foi quando... 22 para 23. 22 para 23, a gente teve ali aquela... Meio que uma explosão, uma tempestade perfeita, né? A gente começou a ter acesso, por causa da computação em nuvem, a gente começou a ter acesso a alta capacidade computacional, né? O mundo produz muitas informações, então a gente pode entender que os dados que o mundo gera hoje é a comidinha, né, da inteligência artificial. E a gente teve um amadurecimento muito grande dos modelos de LLM, que são os modelos usados para treinar as inteligências artificiais. E foi essa explosão do que aconteceu. Hoje a gente tem ferramentas de IA para praticamente tudo, né? A gente tem os nossos AI cards lá que a gente usa nas nossas dinâmicas. Né? Mas quando a gente olha de 2022 para cá, Samir, o que você acha, na tua visão, que mudou mais na adoção e no uso de inteligência artificial? Boa, Léo. Primeiro que tá mudando cada vez mais rápido. Né? Eu gosto, quando eu tô dando aula ali, palestras, a gente fala um pouco, faço um paralelo assim, ó. Quem é que hoje já usou IA? Então eu faço essa pergunta, sei lá, em 2022. Levantava a mão... 30%, 40%. 2023, levantava a mão 50%, 60%. Hoje, 100%. 100%, né? 100%, já desde 24, acho que 100% das pessoas, pelo menos no nosso mundo corporativo, já usou alguma vez alguma ferramenta de IA. Ponto. Aí eu faço a segunda pergunta. Quem é que já ganhou dinheiro com IA? 5%. Então, assim, quando a gente fala... 10%, vai. Ainda poucas pessoas, mesmo no corporativo, já tem essa sensação de que a IA está gerando valor. Né? Ainda uso. Aí uma ou outra me fala assim: mas peraí, tempo é dinheiro. Eu já economizei tempo. Aí eu falo, vale? Errado não tá. Já é alguma coisa, né? Se eu economizei tempo, eu ganhei dinheiro com IA. Exatamente. Mas eu gosto de fazer a pergunta do ganhar dinheiro fazendo um paralelo com a internet. A internet surgiu lá por volta de 95, 96 aqui no 94, Brasil, que democratizou, né? E os e-commerces começaram a rampar mais por volta de 2000. 99 para 2000. Demorou 4 anos para a gente, de fato, entender que a internet virou um novo shopping. Sim. Cara, quem não vende hoje pela internet? Todo mundo, de alguma forma, está vendendo direta ou indiretamente. Entendeu isso? Depois veio redes sociais.
as redes sociais começaram também com um uso recreativo, né? Como uma brincadeira, vou achar a namorada, o próprio filme da Meta, do Facebook, que conta isso, né? O cara quer a ideia do conhecer cara era pessoa, só conhecer gente. Só conhecer gente. Exato. Então, meninos e meninas se conhecerem, etc. e tudo mais, interagirem. Hoje em dia, redes sociais, cara, é um mercado bilionário. Sim. Né? A gente tem conteúdo digital, criadores de conteúdo, a era dos creators. Então a gente sabe o quanto roda de bilhões de dólares, se não mais, em redes sociais. Todo mundo já entendeu que aquilo é business, né? Não é mais uma brincadeira. A IA tá indo para o mesmo caminho, não tenho dúvida, né? E eu acho que o que mudou de 22 para 25 é isso. Já tem 8 de cada 10 unicórnios hoje, que são empresas novas, recém-criadas, startups, perdão. Com valuation acima de 1 bilhão, né? Acima de 1 bilhão, 8 de cada 10 já são startups AI first. Né? Então, principalmente nesse... onde o solo é fértil, onde a gente está falando que tem mais liberdade de criação, as empresas já estão nascendo baseadas em IA. Sim. Né? Isso é algo que está nítido, que é muito mais rápido, porque a gente está falando aqui de 2 anos, praticamente, e já tem boa parte das novas empresas criadas em cima de produtos de IA, e na internet isso levou uns 4 ou 5 anos, de fato, para conseguir começar a gerar dinheiro. Então, eu acredito na verdade não acredito, né? Você tem fatos aí, dados que isso está evoluindo mais rápido, e que agora o que a gente está vendo é, de fato, esse uso corporativo, uso profissional. A gente começou entendendo as IAs generativas principalmente como assistentes, né? Então ainda eu uso para fazer uma tarefa pontual. Eu faço uma pergunta, ele me responde. Nossa, que legal, ele responde em português, em chinês, japonês, qualquer idioma. Agora a gente fala muito sobre agentes de IA, né? O que são agentes? O agente, ele consegue, operar praticamente de uma forma mais autônoma. Você consegue já programar esse agente e ele está ali tomando decisões, lendo dados. Então, por exemplo, você pode facilmente, hoje, super democrático, né? Tem ferramentas de agentes que você pode conectar o seu e-mail e ele está ali 24 horas por dia trabalhando para você. Lendo os seus e-mails, organizando, priorizando, se você quiser, respondendo ou não, ou te mandando uma mensagem, falando, cara, eu vi um e-mail aqui que é urgente, quer responder isso? Como realmente um agente operando de uma forma mais autônoma, né? De uma forma mais independente, já analisando dados. Resume para mim, eu tenho um agente que resume notícias, por exemplo, para mim. Então, cara, eu antigamente tinha que ficar entrando em uma série de sites que eu gosto de notícias, e eu criei um agente que ele já pré-programei alguns temas, os temas que eu mais gosto de saber. Todo dia, às 7 da manhã, eu abro, já tem o meu resumo de notícias criado, personalizado pelo meu agente. Pô, pede pra ele me enviar esse resumo por e-mail. Vai te mandar. Combinado. E isso aí, Samir, é muito legal, porque realmente eu acho que é o primeiro uso que a gente pode sugerir para os nossos ouvintes, para que comece a utilizar a IA, justamente para te livrar de tarefas repetitivas, né? Começar a usar a IA para te transformar num ser humano mais produtivo, nesse sentido de você conseguir automatizar tarefas, no sentido de você ter sempre alguém, né, algo para discutir com você sobre um determinado tema que você quer se aprofundar, né? Enfim, inteligência artificial tem sido realmente um companheiro que eu sinto que me tornou mais produtivo, né? As minhas tarefas, principalmente pela natureza do meu trabalho no dia a dia, que é a maior parte do tempo eu estou desenrolando alguma proposta comercial de cliente, né? Antes eu discutia com vocês, hoje eu continuo tendo acesso a essas mentes brilhantes, mas também consigo discutir com IA e muito legal, treinando num modelo treinado com as nossas propostas comerciais. Sim. Então ela já entende a nuance das soluções que a gente entrega para me ajudar a construir propostas de uma forma mais rápida, né? Então, ou seja, eu tenho sido uma versão mais produtiva de mim mesmo. E aí, consequentemente, me sobra mais tempo que eu posso usar. Normalmente eu acabo usando parte desse tempo que sobrou para estudar um pouco mais, e isso vai te melhorando a cada dia, né? Então eu acho que hoje, em 2025, o principal uso que as pessoas podem fazer de inteligência artificial é justamente esse, né? Fazer com que sobre mais tempo para que você se torne cada vez melhor. Eu acho que essa é a minha reflexão nesse momento. A gente fala que ela não vai substituir pessoas, né? Ela vai substituir tarefas, e eu acho que vale essa sua reflexão.
você perguntar assim, cara, que tarefa que eu faço que eu não quero mais fazer? Tem um caso de um CEO, de um cliente nosso, que ele adora, ele conta isso, ele falou, cara, meu primeiro emprego de estagiário me colocaram para ficar digitando dados no Excel. Desculpa, ele tinha que ficar anotando dados que aconteciam, né, numa operação real, fazendo tipo cronoanálise. E era Lean, né, parte de eficiência, e ele tinha que ficar anotando tudo no papel, depois ir lá e digitar tudo no Excel. Ele fez isso um dia. Falou, tá, já fiz. Chegou pro chefe dele. No segundo dia ele chegou e falou assim, não, o que você vai fazer? Não, vai fazer isso de novo. Não, como assim? Vou ficar fazendo isso de estagiário o tempo todo, o dia inteiro? Não, assim, não, é isso que você vai fazer, cara. Se alguém tem que fazer, esse é o trabalho. Aí ele falou, cara, ou eu arrumo um jeito de não fazer isso mais, ou eu vou sair daqui. Aí ele foi lá, nem era programador, nada, mas ele desenvolveu uma macro, tipo um VB no Excel mesmo, uma macro, não foi VB, foi uma macro. E aí ele pegou o operador que tava ali, arrumou um computador, não tinha computador ali, só tinha pra gente. Falou, gente, alguém arrumou um computador? Colocou um computador no local que não tinha computador. Aí construiu e colocou os botões bem grandes ali no Excel. Fez em Excel mesmo. E chegou pro operador ali daquela linha e falou assim, cara, você consegue toda vez que você fizer isso apertar esse botão? Ele falou, consigo. Toda vez que você fizer aquilo, você apertar o outro botão? Consigo. Tô pronto. E ele ficou do lado acompanhando o cara. No final, ele apertou o botão na macro, já saiu todo planilhado a cronoanálise do que ele tinha que ficar fazendo. Chegou pro chefe dele e falou assim, pronto, essa etapa tá resolvida, não precisa mais de mim, o que eu faço agora? Então eu gosto muito, né, quando ele contou esse case. Vou dar os créditos aqui, foi o Ricardo Suzini, né, o CEO ali da Promite, um cliente nosso, e ele contou isso já em eventos, em palestras. E eu gostei muito porque ele provou que, na verdade, você que tem que estar buscando se substituir e não esperar ser substituído. Exatamente. Porque você tem que estar buscando eliminar tarefas repetitivas, porque senão alguém vai fazer isso por você. E aí sim você vai se tornar obsoleto. Agora, quando você aprende como não fazer mais aquilo, aquele pensamento do preguiçoso, cara, eu tenho preguiça, eu não quero ficar fazendo esse negócio. E aí, essa é a dica que eu dou. Muito legal. Como que você usa a IA para eliminar aquelas tarefas que você não quer mais fazer, para que você possa fazer tarefas que você realmente agregue valor, que você precise usar todo o seu repertório, todo o seu conhecimento. Um outro exemplo legal, Samir, de tarefa repetitiva era aquele baita trabalho que a gente tinha pós sessões de design, de clusterizar todos os post-its, de agrupar, sim, exato. de Nossa, fazer análise. Tinha um estagiário para fazer isso. A gente tinha um estagiário para fazer isso. Hoje, com as ferramentas de IA que a gente utiliza, cara, a gente termina a sessão de design, em poucos minutos a gente tem tudo roteirizado, a gente já tem tudo cronometrado, tudo sumarizado, e na verdade tem até um resumo para apresentar para o cliente, algo que a gente levava 4, 5 dias para fazer, a gente agora está levando, 5 minutos. Né? Sim, então, extremamente rápido. O cliente fica até impressionado, fala assim, peraí, quantos dias vocês precisam? Não, amanhã tá pronto. Não, amanhã tá pronto, exatamente. É uma atividade que não agrega valor. Então, essas tarefas repetitivas são as primeiras coisas que as empresas realmente estão se beneficiando atualmente. Né? Beleza. E aí, Samir, eu queria te fazer uma outra pergunta na tua visão, que é o seguinte: o que a gente ouviu de promessa em relação à IA que ainda não se cumpriu? Ô, Léo, o ainda é uma palavra muito boa, eu né, botei nesse ainda, contexto. Exato, porque assim, as coisas estão girando muito rápido, agora tudo precisa se acompanhar e precisa ser feita hoje uma análise até de custo-benefício, né? É um ponto que várias empresas não podem negligenciar, obviamente, é o custo, né? Então, muitas vezes, nossa, que legal, vou colocar aqui uma IA, um robô para automatizar uma tarefa, etc, que eu faço uma vez na vida, eu tô na morte, mas e aí? Qual é o ROI dessa... Então, assim, o que eu vejo que ainda não se concretizou é porque ainda não vale a pena. Né? Você tá talvez usando uma máquina super poderosa, sei lá, vou ter um carro de Fórmula 1 para ir daqui até a padaria. Todo mundo queria, cara, mas talvez não compense. Talvez compense você ainda manter uma tecnologia atual. A tecnologia ela já existe, né? Ela já está aí. Ainda ela precisa ter um cálculo, né, de custo-benefício. Sim. Ela ainda tem um custo que vai se democratizar ainda mais. Igual quando surgiu a internet também, que era muito mais caro. Muito mais Hoje caro. a internet é grátis em qualquer lugar. Né? Igual quando surgiu o telefone.
Cara, linha Caríssimo. telefônica era Você um era ativo. acionista. Era acionista, é. Então, hoje, telefone tá... Todo mundo tem 3, 4 linhas, sei lá, entendeu? Então, o ponto que eu vejo hoje que a gente se encontra, não me surpreende mais nada, cara. Tipo, a gente tá falando de IAs que fazem vídeos há 3 meses atrás, era um negócio super rudimentar. Hoje, com o View 3 do Google, várias outras tecnologias... É bizarro, né, cara? É bizarro. Eu não consigo mais distinguir. Né? É quase, dependendo do grau que a pessoa coloca ali, de tempo, de esforço que ele coloca para refinar e treinar gerar aquele conteúdo, muito difícil cada vez mais de distinguir. O que ano passado gerava imagem de 6 dedos, sabe? Gera coisas óbvias, né? Que eram feitas por IA. Então, não vejo que hoje o que é promessa é um empecilho técnico. Eu vejo que tem um empecilho muito mais comercial. Sim, sim. Pra gente avaliar, cara, talvez uma tarefa que me custa hoje 10, mas se eu botar uma IA pra fazer, ela vai custar 15. Não vale a pena. Sim. Né? Concordo plenamente. Vale a pena mais ainda deixar alguém ali fazendo. Porque tudo é investimento, exige custo, exige tempo, exige dinheiro. Então, não é uma bala de prata, não é... Definitivamente. Eu gosto de falar, não é a Rose dos Jetsons, né? Que você compra um robô e aquele robô vai fazer tudo na sua casa. Lava, passa, cozinha, telemedicina, leva o carro para consertar. Cara, mas muitas coisas do Jetson já estão acontecendo, sim, né, cara? relógio, smartwatch. Ainda estamos longe só do carro voador, eu acho. Não, mais ou menos. Então, a IA não é uma coisa que você vai lá, compra de prateleira, coloca e resolve todos os seus problemas. Ele ainda é um projeto. E projetos precisam de uma análise de business case, né? Uma análise de custo-benefício para realmente eles serem viáveis. Acho que hoje esse é o maior empecilho ainda. Boa. O cliente uma vez perguntou para mim, né, Léo, mas esse negócio de inteligência artificial é hype? Eu falei, cara, vamos lá. Tem hype, mas não é hype, né? Então a gente eu acho que é natural, né? Qualquer hype, galera, esse frenesi, esse frisson para quem não tá, aquela história do tipo, tá todo mundo falando do mesmo assunto, e vocês estão percebendo, e a gente só fala de IA, né? Agora, o que a gente tem realmente de hype em torno de IA? É a questão de que IA serve para tudo. Não serve. IA não resolve todos os problemas do mundo. A gente tem muita coisa ainda que é determinística. Sim. Né? Qualquer problema determinístico, você deu recentemente aquele exemplo lá do cálculo de imposto, né? Não tem como fazer cálculo de imposto com IA, né? Porque é um cálculo extremamente determinístico. E pelo fato da IA ser probabilística, né? A IA generativa, ela é probabilística, ela tem hora que não acerta. Ela tem hora que o que a gente chama de alucinar, né? Ela alucina, ela dá uma resposta muito fora do padrão. E o que eu vejo de hype hoje é que as pessoas faziam que ia surgir muito rapidamente um sistema de pesos e contrapesos para IA. A própria IA ia criticar uma alucinação da IA. Isso está muito longe de acontecer. Sim. Né? Isso está muito longe de acontecer pela característica da IA generativa. Vamos fazer uma pausa? É isso aí. Fiquem com a gente, pessoal. Só um recadinho rápido aqui dos nossos comerciais e já voltamos para a gente falar ainda mais sobre como a inteligência artificial está mudando as nossas vidas. Vamos lá. Performa que pode na CBN tem o oferecimento de HPE Unlock Ambition e Performa IT, o futuro hoje. Samir, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de casos práticos. Boa. O que a gente já fez dentro de casa que você achou mais legal com o uso de IA aí nos últimos anos? Boa, Léo. Nos últimos meses, perdão. Boa. Anos, meses, dias, todo dia, né, tá surgindo coisa nova, então acho que isso é muito bom. Bastante coisa, mas tem um muito legal que eu acho que queria contar aqui, que é o da EduFlex. Muito bom mesmo. Né? É um case bacana que a gente desenvolveu junto, né, com a Dani Arouca, que é a fundadora da startup, uma IA que ajuda a fazer adaptação de materiais de ensino para crianças neurodivergentes. Puta, que massa, então né, você galera? pega assim, olha que legal, um professor que está ali com crianças que têm dificuldade de aprendizagem, com vários perfis diferentes de aluno. Hoje ele cria uma tarefa, é a mesma tarefa para todo mundo. E o aluno que se vire, ou os pais do aluno, na verdade que foi esse que motivou, né? Ela é pai de crianças neurodivergentes.
E ela, como pai, tinha que ficar adaptando os materiais, porque um tinha mais dificuldade de concentração, leitura, aprendizagem, tudo isso. Cara, é realmente complexo. Você tem que aprender toda a matéria do ensino fundamental inteiro, ensino médio, para depois repassar para o aluno. O que a gente fez junto com ela? Treinamos um modelo de IA generativa para, baseado no material, baseado na matriz, na Base Nacional Comum Curricular, e em 18 perfis já mapeados, né, por ela como pesquisadora, a gente conseguiu fazer com que a IA adaptasse esses materiais, essas atividades de uma forma personalizada para cada necessidade de aprendizagem de cada criança. Muito legal. Então o professor sobe o material na plataforma e a plataforma automaticamente converte isso de acordo com o perfil pré-cadastrado de cada criança. Isso é o que eu gosto de contar esse case, Léo, porque é a IA responsável que a gente fala. É a IA do jeito certo. Tem gente que fala assim, a IA vai deixar as pessoas menos inteligentes, né? A IA vai deixar a gente mais preguiçoso, que ela vai fazer tudo. Cara, nesse caso, a IA está ajudando a gente a aprender. Sim. Né? Sim. O caso que eu te contei mais cedo também a minha funcionária, ela estava usando para aprender, estava usando para estudar. Muito E bom. aí o que eu fiz foi também um letramento ali de ajudar. Olha, mas não pede aquilo respondido. Eu falei assim, ó, pensa que a IA é um colega muito inteligente. Muito inteligente. Você pode fazer duas coisas com aquele colega inteligente. Você pode dar a tua lição de casa e falar pro colega, faz pra mim. Faz pra mim, exato. Paga um lanche. Que é isso? Paga lá $20 por faria mês. esse acordo. E ele Ou você pode pegar com esse colega inteligente e falar, cara, me ensina. Eu quero aprender isso, não sei como, não tô entendendo. É esse o jeito certo da IA responsável. Então, esse é um exemplo do case, né, onde a gente traz a IA para a educação, traz realmente uma EdTech que está usando inteligência artificial para melhorar a qualidade do ensino. Eu não lembro, vou perguntar de verdade, eu não me recordo. O da EduFlex está publicado? Ele é acessível por qualquer Ainda para escolas. Não, ele vende para escolas. Há algumas escolas que a escola que adquire nessa primeira fase, a escola disponibiliza para os professores. A gente não está disponibilizando para os pais, né? Ainda não. Uma segunda fase, a startup lançou esse ano, né, o produto, então numa fase 2, a ideia é que ele seja disponibilizado para o público todo. Muito legal. Hoje o foco é mais para o professor, até porque ainda para treinar a plataforma, para que o professor possa dar esse feedback, ter um responsável, né? E esse é um ponto interessante também, né, Léo? A gente tem que tomar cuidado. Não é que a IA é a parte de responsabilidade, uma das questões éticas que a gente trabalha bastante. Quem é o responsável pelo conteúdo que ela gera? Ainda continua sendo o professor. Sim, sem dúvida. Não dá para falar assim, a IA fez porque, como ainda você tem falou, um humano no jogo. Tem que ter Sempre um humano vai no ter loop, um humano né? no jogo. Exatamente. Então o professor, como na área da saúde, a gente vê várias IAs que também estão ali trabalhando a parte de diagnóstico médico. A gente tem cases também na área da saúde, né, que a gente está trabalhando. Mas o responsável é o profissional que está ali atrás. Muito bom. É o profissional, é o médico. Bom, galera, chegamos ao final da nossa primeira meia hora. Você que nos acompanha aqui pela CBN, o Performa que Pode fica por aqui, mas seguimos com a próxima meia hora nas nossas redes e nas redes da CBN. Fique com a gente. É isso aí, acompanha a gente no YouTube da CBN Campinas e também na Performa IT, Performa que Pode, pessoal. Obrigado, galera. Fiquem com a gente. Valeu, galera da CBN. Um abraço. Samir, perguntar para você agora em relação a dores na adoção de IA, né? Na tua visão, quais são as principais barreiras que as empresas estão enfrentando para iniciar efetivamente o uso de IA? Boa, Léo. Bom, o primeiro ponto é saber o que a IA faz e o que ela não faz. O que ela pode fazer, o que ela não pode fazer ainda, ou melhor, não deve. Né? Então, como o caso que eu comentei, cara, vamos botar uma IA para fazer cálculo de imposto. Putz, até pode, mas não deve, né? Porque existe um fator, dependendo da IA que a gente está usando, de probabilidade ali envolvido, tá certo? Então, esse é um primeiro fator. O segundo fator que eu vejo que hoje é a maior barreira ainda é uma questão de resistência, de medo né, das pessoas. Ainda existe um receio muito grande pelo desconhecimento que traz. Toda a tecnologia é muito recente. Existe um medo de adoção, existe uma resistência a mudanças, existe uma resistência de fato em todos os níveis, não só no nível do operador ali, que seria até normal, como a gente já falou, cara, vou botar um projeto que vai me eliminar ou alguma coisa assim, mas existe ainda bastante receio da liderança.
tá? Entendo. Pelo desconhecimento de, cara, hoje dá trabalho, mas está no meu controle. Uhum. Se eu botar uma IA, isso pode sair do controle. Então, o principal ponto de entrada que a gente está fazendo para habilitar os projetos tem sido 2. Primeiro, o AI Strategy, que é um workshop nosso de definição estratégica de IA, onde a gente discute qual é o objetivo, para que você quer fazer, para que você quer usar, qual é o valor que você está procurando primeiro. Antes de olhar a ferramenta, a gente vai olhar o resultado que você espera que a ferramenta traga. Uhum. Depois a gente fala de ferramenta. E nesse mesmo workshop a gente fala de viabilidade técnica e viabilidade de riscos, de negócio, de questões éticas também, para já trazer esse contexto do que ela pode, o que ela não pode, o que ela deve, o que ela não deve. Legal. E o segundo momento é o treinamento. O segundo, ou pode ser até antes, né? São 2 frentes em paralelo, de realmente treinamento de tipos de inteligência artificial, o que é uma IA generativa, o que é uma IA preditiva, o que é uma IA de visão computacional, um algoritmo de RAG, um algoritmo de agentes de IA. São coisas totalmente diferentes. De novo, não é arroz dos Jetsons, são mais de 45 tipos. A gente mapeou mais de 45 tipos de IA diferentes. E cada caso de uso precisa de um tipo diferente. Então, hoje, a maior barreira é realmente o conhecimento das pessoas, que dificulta até ele saber o que comprar. Entendi. A gente teve isso há bastante tempo, assim, no advento de mobile, né? Ou de quando a gente teve ali os smartphones, tudo era aplicativo. Lembra? Os clientes chegavam assim, não, eu quero fazer um aplicativo. Pra quê? Não, eu quero ter um que vai rodar aplicativo. não sei o quê, mas você trabalha no celular? Não. Então não é um aplicativo, né? O cara tá no computador, às vezes era uma integração. Hoje, muita coisa que o pessoal, outro dia estava num desses workshops, o cliente trouxe, não, porque eu digito informação no sistema A, depois eu tenho que digitar a mesma informação no sistema B. Não tem como uma IA fazer isso para mim? Eu falei, cara, até tem, mas não precisa. Aqui é uma integração de sistemas. Uma API, uma integração simples, né? Que você copia um dado e cola RPA, ali. Ele tem Exato, várias não maneiras de resolver. De uma IA para fazer isso. Então, esse, sinceramente, é o meu maior medo hoje, que as pessoas comecem a usar IA do jeito errado e percam até a confiança nela. Fala assim, isso aqui não funciona. Mas peraí, foi a ferramenta ou você estava usando martelo para bater parafuso? Sim. A gente tem percebido, nas conversas com os clientes, eu acho que uma barreira grande ainda tem sido compliance, né? Do tipo, a questão de... Também. Cara, onde vão estar meus dados? Que modelo é esse que vai ser treinado? Sim. Quem vai ter acesso a essas informações? Isso vai ser público, vai ser privado? Enfim, essas questões ainda são muito latentes, né? A gente tem o case que a gente estava fazendo para uma indústria de forecast financeiro, né? E aquele projeto de forecast, ele envolvia os dados de faturamento da empresa. Super sensíveis. Dos últimos 30 anos. Né? É uma informação extremamente confidencial e aí gera realmente essas preocupações referentes à segurança dos dados, quem vai ter acesso, como é que alguém conseguiria fazer uma mineração desses dados, enfim. Então eu vejo ainda uma preocupação muito grande das empresas. E o outro ponto que eu vejo que é uma dificuldade é você justamente entender qual é o processo ou diferencial que você vai resolver com IA de forma efetiva ou tem outra maneira mais efetiva de resolver. Né? Um exemplo também que aconteceu com um cliente ele bateu o olho e falou assim, puta, isso aqui é mais fácil eu resolver com IA, com RPA, com uma integração bem nessa linha que você olhou, que você comentou. Então eu tenho sentido a necessidade justamente da gente conseguir apoiar os clientes nesse sentido de olhar e ajudar a definir o que é use case de IA. Porque quando você entrega o primeiro resultado, as barreiras de adoção vão caindo. Né? Porque o cara fala, putz, isso aqui tá funcionando, cara. Olha só, a gente antes gastava X para resolver isso e agora a gente tá gastando X sobre 2. Porque no final, desculpa. É resultado. É de resultado. Né? O que sobra no caixa da empresa não é IA. Né? O que sobra no caixa da empresa é dinheiro. Né? O que a empresa precisa é de resultado. E ainda há uma dificuldade das empresas em definirem o ROI esperado dos projetos de IA. Eu tenho percebido que a galera ainda tá meio do tipo...
não está segura com o cálculo de ROI, e isso acaba funcionando também como uma barreira, né, na adoção. E a questão que você trouxe de resistência à mudança também é muito latente, né? Do tipo, a gente fica naquela... a desculpa é essa, não vou compartilhar meus dados. Tá, mas até que ponto realmente a sua preocupação são os dados, ou você está inseguro de dar o primeiro passo, né? Então... É uma nuvem ainda, uma área um pouco cinzenta, né? Até as próprias plataformas, né? Outro dia a gente estava falando sobre isso, dizem que podem usar seus dados, mas não usam, sabe? Tem um negócio assim, se você ler os termos de uso ali, por mais que você... Não, aliás, se você ler termo de uso de software, você não usa nenhum. Não usa nenhum. Então, outro dia foi o que aconteceu. Eu estava discutindo com um cliente nosso, um jurídico, não, mas ali no termo de uso ele fala que pode utilizar, mas os dados não são, se você, na versão free, mas na versão paga, você tem como configurar para ele não utilizar. Mas é uma nuvem cinzenta. Você tem como saber se ele usou? Não. Uhum. Então, assim, ele fala que... Esse é o ponto, entendeu? Ele fala que não vai usar, mas se ele quiser usar, ele consegue. Os dados estão lá, porque os dados são enviados para a nuvem. Então, realmente, é uma questão de confiança ali. Como mitigar isso, tá? A gente está apoiando também alguns clientes, nível corporativo. Você tem como treinar e rodar isso numa máquina própria, num ambiente próprio? Tem. Pessoa física, esquece. Sim, exato, exato. Mas empresas, hoje tem empresas que estão... Sim, você pode comprar um computador, supercomputador, de GPU e tudo isso, traz um modelo, que hoje são vários modelos que são open source, e configura, instala e treina esse modelo naquela máquina, in-house, e deixa tudo dentro de casa. Muitas vezes até um custo inicial muito mais alto. Sem dúvida. Você tem acesso a melhorias e evoluções tecnológicas mais lento, mas é mais seguro. Sim. Safety by first. Safety, exatamente. Então, alguns setores, né, bancos, etc., ainda preferem esse tipo de solução. Startups e empresas e setores, varejo, que estão mais alinhadas à questão do, cara, vamos fazer, né, vamos testar, a inovação de fato, propensas a correr risco. Então, áreas que são mais propensas a correr risco estão mais abertas a você usar realmente uma ferramenta em nuvem, assinar ali o termo de uso e bora. Estava ouvindo outro dia um podcast também, né, de um dos criadores do próprio ChatGPT, o brasileiro que trabalhou lá no projeto de criação, o Magno Maciel, fala exatamente algo muito parecido com isso, Léo, do tipo assim, cara, se o ChatGPT fosse usar tudo que todo mundo escreve ali para se retreinar, ele rapidamente ia degradar de performance. Ele ia ficar terrível. Porque tem muita informação errada também disponível, né? Exato. Então, assim, ele falou, cara, tem lá o termo de uso, mas pensa você, tem bilhões de usuários. Como é que ela vai filtrar? Isso aqui eu vou usar para mim, isso aqui eu não vou. Sendo que a maioria das pessoas, a maioria não, mas assim, boa parte do conteúdo é conteúdo que não serve para nada. Sim. Entendeu? Lixo digital. É lixo digital. Então ele falou, cara, esquece isso. Tira isso da sua cabeça. Cara, porque esse ponto é bom, hein, mano? Não tem, tecnicamente não tem como ela usar essa informação para se retreinar. Porque se ela fizer isso e disponível, entendeu, para todo mundo, a qualidade vai cair de uma forma exponencial. O conteúdo que foi, a curadoria que foi feita, que é feita e precisa ser feita para treinar um modelo, é muito rigorosa. Então você tem que garantir que são fontes de dados disponíveis, validadas, confiáveis. Não dá para usar qualquer coisa, qualquer asneira que todo mundo escreve no chat. Sem dúvida. Então, isso eu tô usando, ele certo ou errado, como ele tava lá, eu falei, cara, faz todo sentido. Tecnicamente falando, faz todo sentido isso. Até tá no termo de uso, mas pensa no volume de teras por segundo, sei lá, que a galera sobe ali, são geradas. Não tem como, né? O modelo para ser treinado, ele precisa de horas e horas e horas e horas de processamento em cima de uma base de dados de informação confiável e em cima de uma curadoria. Foi assim que eles chegaram numa qualidade tão boa de uma LLM conversacional. Pô, muito bom. Samir, um assunto polêmico, né? Que é polêmico, acho que não é nem questão de ser polêmico, é mais uma zona cinzenta jurídica que a gente está vivendo, né? Com o uso de IA. Né? A gente já falou isso algumas vezes, né? É natural que a tecnologia evolua mais rápido que a legislação, né? Por definição,
né? A legislação ela é sempre Vem um pouco... depois. ela vem depois, ela é um pouco mais lenta, ela exige muitas discussões, e estão tendo muitas discussões, né? E a gente tem até um certo conflito da LGPD, né, com o que é treinar um modelo de IA, né? Porque você precisa fornecer dados, Sim. né? Para treinar qualquer modelo, você precisa fornecer dados e ter autorização para usar aqueles dados. Então, isso já gera um problema, né? Isso já gera um problema, que é o mesmo problema que tem no blockchain, né? Quando você tem uma informação médica escrita numa cadeia de blockchain e o cara pede para cancelar. Né? Eu não tenho como apagar nada de uma cadeia de blockchain. Então, isso É inerente à tecnologia. É inerente à tecnologia. A gente começa a gerar zonas cinzentas aí Sim. em relação à legislação. E um dos principais pontos da IA, eu vi uma discussão riquíssima sobre aquelas IAs que geram imagens, geram quadros, geram... Sim. Como elas foram treinadas? Né? Elas foram treinadas, obviamente, baseadas em outras fotos, em outras imagens, em obras já existentes, etc. Não tem certo e errado, eu quero saber a sua opinião. Tá bom. É bem uma opinião mesmo. Essas informações que foram usadas para treinamento, elas, na tua visão, elas são passíveis de receber royalties? É realmente bastante polêmico. Eu vou te responder fazendo uma analogia aqui com... Acho que não lembro se eu já comentei isso, mas vamos supor de um artista. Uhum. Você falou de imagens, vamos supor um cara que pinta quadros. Uhum. Se ele for lá e copiou, sei lá, Romero Brito, né? Tá. Todo mundo sabe o estilo dele, Uhum. como que é. E ele foi lá e fez um quadro, igualzinho o estilo de Romero Brito. Ele pode ser processado? Não. O estilo, mas ele pintou? Ele pintou. Não sei. Eu acho que não. Não, eu também acho que não. A menos que ele, né, Vamos fale trazer, que é vamos uma trazer obra os de Alaf aqui pra Vamos gente trazer, esclarecer a gente esse vai ponto. ter um papo com advogados aqui. Beleza, aí o que acontece? Vamos supor que ele desenhou uma outra obra. Então ele foi lá, Picasso, Van Gogh, Monet, etc. e desenhou a obra dele. Uhum. Concorda que ele aprendeu vendo outros, Isso. mas ele não copiou nenhum. Uhum. Uma coisa é ele fazer uma falsificação. Não, Beleza? crime, ponto, não se discute. Isso, vou lá, vou pintar um outro quadro igualzinho a, sei lá, Mona Lisa. Uhum. Né? E vou vender e falar que é Mona Lisa. Isso aí não crime. pode. Acabou. Exato. Ou se ele vai lá e vai gerar uma imagem, por exemplo, de algo que tem a propriedade intelectual. Sei lá, o Mickey, qualquer imagem da Disney, da Marvel. Tem que pagar royalties. Sim. Porque aquela imagem em si, ela tem propriedade intelectual. Então, eu acredito que se, por exemplo, a IA estiver gerando imagens que são imagens efetivamente, né, você vê que é uma cópia, cara, você tem que pagar royalties para aquela imagem porque você aprendeu com ela. Uhum. Uma coisa que você imprimir a camiseta aqui da Disney, do Homem-Aranha, tem que pagar royalties, Sem certo? dúvida, Aquilo é sem licenciamento dúvida. de marca. Agora, você como artista vai desenhar um novo super-herói. Pô, você vai ser inspirado por tudo que você já assistiu da Marvel, da DC, de todas, e vai criar o seu. Você tem que pagar royalties? Definitivamente não. Não. A IA é igual. Uhum. Então, se ela criou algo novo, não existe igual. Que não existe. É único. Ele é novo. Uhum. Ele não está copiando de ninguém. Então, essa é a minha opinião. Uma coisa Muito é uma legal. máquina que aprendeu Uhum. do jeito que a gente aprende. Vendo um monte de coisa como inspiração. Uhum. E criou uma obra nova. Seja um vídeo, uma música, um filme, uma imagem. Nova, 100% nova. Não tem como você falar que aquela foi copiada. Foi uma criação. E por isso que o GPT é de generativo. Uhum. Esse é o advento, é isso que ainda a lei acho que não entendeu e muitas pessoas ainda não entenderam. Pela primeira vez a gente está vendo uma inteligência, uma máquina que está criando coisas novas. Ela realmente cria. Seja texto, seja música, aquele texto que ela está te respondendo, tem gente que fala, pô, isso aqui é bruxaria, né? Porque não é possível que ela me conheça assim. É algoritmo, é probabilidade. Aquele texto ele não copiou de lugar nenhum. Uhum. Assim como as imagens não foram copiadas de lugar nenhum. Então, na minha opinião, não, Léo. Eu acho que aquilo é um aprendizado, assim como todo artista vê, ouve, escuta, melhora o seu repertório
E aí o seu repertório, a sua inteligência que está sendo utilizada para criar uma obra nova. Legal. Sobre essa questão eu concordo contigo, só fechando esse arco, eu concordo com vocês com relação... É uma polêmica grande, né? Principalmente geração de imagem e música. Sim. Né? É polêmica imensa, porque... mas essa música tá muito parecida... Cara, não dá pra avaliar desse jeito, né? Até tem como você ver, né? Você pode sobrepor as notas ali. Né? Nesse caso, sim. Você consegue... Pô, o cara literalmente copiou aquele trecho. Então já teve músico que tá respondendo por plágio. Porque copiou, né? Músicos. Não vi de IA ainda. Mas eu acho que a IA ela é menos possível que isso aconteça pelo fator de probabilidade. Sim, pelo fator probabilístico. Porque ele, de propósito, a forma com que ela é criada, ela precisa mudar as coisas. Ela pega um pedacinho disso aqui, um pedacinho disso aqui. Ela não pega de uma forma contínua todo um conteúdo de alguma fonte que ela aprendeu. Ela, pela mecânica com que ela foi construída, ela realmente pega um pedacinho de cada lugar e não tem como você saber de onde ela pegou. Né? Na forma com que a generativa dessas de imagem e som foram criadas. É um algoritmo propositalmente aleatório. Pra gente, eu tenho feito um experimento com IA desde novembro do ano passado. Todo mês eu pergunto para uma ferramenta, basicamente para essas eu estou usando o ChatGPT e o Gemini. Os dois eu tenho a versão paga, né? E eu pergunto quem é Leonardo Tristão. É a mesma pergunta, né? E eu vou fazendo ela mês a mês. Cara, você percebe que ela gera algo novo que não tem nada a ver comigo. Só que aí eu vou pesquisar outros Leonardos. Cara, descobri que tem um monte de Leonardo Tristão. Achei que meu nome era único. Outro dia eu me adicionou no LinkedIn também. Eu falei, pô, mas quem é esse cara? Mas você percebe que a IA realmente tem hora que ela até foto minha errada ela já trouxe. Me dizendo que eu era uma pessoa que eu não era. Aí eu pedia pra checar, né? Falava assim, não me parece que essa foto seja minha. Aí eu pego e falo, procura uma outra imagem minha. Aí veio uma foto certa. Aí no mês seguinte... É meio aleatório, né? No mês seguinte, quando eu faço a mesma pesquisa, você vê que ela vem um pouquinho maior. Sempre vem um pouquinho maior. Sabe? Como se realmente ela tivesse ali, tipo assim, puta, será que... Tem um contexto, sabe? Bom, ele quer saber quem é Leonardo Tristão. Se você tá logado, ele tem uma área de contexto. Ele tem contexto, exato. Pouco diferente, né? Até pra galera entender. Você tem o treinamento da IA padrão do fabricante, vamos dizer assim, do modelo, né? Que a gente chama da LLM. E ele tem memória de contexto. Entendi. Provavelmente se eu fizesse as mesmas perguntas que você, ele ia trazer resultados totalmente diferentes. Né? A gente faz um teste no nosso... quem estiver ouvindo aí, bota aí, abre o ChatGPT, o Gemini e escreve assim, adoro comer pão com e dá Enter. Só isso. Pode abrir agora. Adoro comer pão com e dá Enter. Cada um vai trazer uma resposta, Léo, totalmente diferente. Né? E aí a gente tava até... eu uso esse exemplo porque assim, se você faz essa pergunta na versão free, ele vai ter muito menos informação. Ele não sabe quem é você. Sim. Ele não sabe nada de você. Zero contexto. Aí ele vai ser muito mais em cima do muro. Se já você está fazendo a versão paga e em algum momento a gente fez esse teste, você já falou sobre comida, culinária, receitas, ele vai lembrar do seu contexto, todas as outras perguntas que você já fez naquele contexto. Ele tem até um limite, né? Tem até o limite que ele começa a sobrescrever, mas tem um número de tokens. Então, dentro daquele número de tokens, ele vai lembrar de você, ele vai tentar adivinhar o que você gosta de comer pão com base no seu contexto. Se você tiver logado com o usuário no Brasil, ele vai te responder uma coisa. Se você tiver logado com o usuário na Alemanha, ele vai te responder outra coisa. Se você tiver logado com o usuário nos Estados Unidos, ele vai te responder outra coisa. Muito então, legal ele isso, né? leva em contexto o usuário, o idioma dele, país que ele tá, time zone, né, horário, e tudo que você já conversou com ele. Isso é muito legal. Então, esse exemplo que eu dou, ele é justamente para entender que existem como se fossem duas memórias. Né? Existe o treinamento do modelo que é comum, né, que é esse que eu falei que ele não é
é retroalimentado por qualquer lixo que qualquer um escreve, não tem como, né? E existe o contexto de cada usuário, de cada empresa. Tem empresas que criam o seu chat GPT interno, sua LLM interna, e ele permite que você tenha o contexto da empresa. A Microsoft, por exemplo, tem o Copilot corporativo. O Copilot corporativo, ele já tem, por padrão, o treinamento... A gente usa lá, né? Ele já tem o treinamento de todos os arquivos que estão no SharePoint da empresa que são públicos, que você tem acesso como usuário. Sim. Então, se é um arquivo que é do RH e você é um usuário do RH, ele tem acesso àquele arquivo, você tem acesso àquele arquivo, ele vai usar aquele arquivo para te responder. Mas se eu sou de outra área, sei lá, do marketing, eu não tenho acesso àquele arquivo, ele não vai usar aquele arquivo para responder. Ele vai usar só os arquivos que eu tenho acesso. Então, ele já tem um contexto local. E ele tem o terceiro nível, que é o contexto do usuário. Então, tem da empresa, tem o comum a todos, tem o da empresa e tem o do usuário. E é por isso que ele dá sempre respostas diferentes. Legal. Samir, a gente está caminhando para o final desse nosso primeiro bate-papo. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Vamos falar um pouquinho de futurologia. Boa. Vamos ver se o Samir do presente, né, tá alinhado com o Samir do futuro. Vamos ver. Depois dá pra gente voltar e visitar. O que você acha que vem por aí em termos de evolução da inteligência artificial, das inteligências artificiais? Como você acha que o mundo vai caminhar aí no próximo ano? Ô, Léo, o que a gente tem visto, eu acho que cada vez mais é a combinação de várias inteligências. Porque qual que é o ponto? Para a gente falar aí da AI geral, né? A famosa AGI, que diz que vai chegar e está chegando. O ser humano, ele não tem uma inteligência, tem várias inteligências, né? Então, o ser humano, cara, tem a inteligência aqui conversacional, você consegue depois entrar no seu carro e dirigir, você vai lá, vai pintar um quadro, você vai jogar bola, você vai fazer um monte de coisa, bem ou mal, né? Mas você tem várias, múltiplas habilidades e inteligências. Esses modelos, eles são duas tendências que eu vejo, tá? Eles foram sendo desenvolvidos de forma apartada. E existe uma das tendências que é você conectar vários desses modelos ou várias dessas ferramentas para resolver uma tarefa. Né? Então, para resolver uma tarefa complexa, que é o que a gente faz como profissional no dia a dia, a gente combina várias dessas habilidades. Então, por exemplo, eu vou ler uma série de dados, fazer uma pesquisa. Aí eu vou pegar essa pesquisa e vou organizar isso num formato técnico, vou analisar os dados. Depois eu vou gerar uma apresentação em PowerPoint executiva. Depois eu vou querer pegar essa apresentação e vou gravar um vídeo para botar no YouTube. Hoje, uma IA ainda não faz tudo isso sozinha. A gente tem que combinar várias delas. Sim. Né? Ou várias ferramentas diferentes. Pô, o Copilot faz melhor uma, o Google faz melhor outra, a parte de vídeo está muito boa, o ChatGPT começou a melhorar muito as imagens, antes era o Midjourney. Então elas estão convergindo, elas estão sendo desenvolvidas para que a gente tenha, uma das tendências é que você tenha um assistente geral, um agente, na verdade, que vai poder conectar várias ferramentas e fazer várias tarefas complexas, um orquestrador de IA, obrigado. Orquestrar todas elas para te entregar de ponta a ponta. E a gente já tem visto algumas que fazem isso. A execução de uma tarefa de ponta a ponta, faz isso, né? N8N de alguma forma um pouco mais desenvolvível, mas você vai orquestrar várias IAs e aí o negócio começa a assustar. Aí você realmente começa a ver tipo assim, uau, né? Porque a galera já acostumou em fazer pequenas tarefas, mas fazer um conjunto de tarefas que usem ferramentas diferentes, formatos de dados diferentes, inputs e outputs diferentes, isso ainda não está tão democrático, mas eu vejo que isso está chegando na mão das pessoas muito em breve. Muito legal. Eu tenho uma visão que a gente vai ter muito avanço de IA na área de saúde. Eu tenho essa percepção. Boa. Porque a área de saúde tem acesso a muitos dados. Sim. Né? O mecanismo de treinamento é muito rico. Né? Você tem por questões legais até, né? Você sempre teve que anotar tudo em prontuário. Exato. De hora a hora, como é que o paciente evoluiu, o que aconteceu. Isso é muito bom. Você tem um solo muito fértil para o desenvolvimento de tecnologias, né, que vão auxiliar muito, muito a medicina no mundo. E eu acho que vem muita coisa boa por aí nessa área de medicina. Aliás, tenho certeza. Todas essas indústrias que
que historicamente sempre armazenaram muitos dados, elas têm um solo muito fértil. O dado é a comidinha da IA, né? exato. A gasolina ali pra gente fazer essa super máquina. Eu concordo com você na questão da convergência, na questão da convergência, né, que a gente vai acabar tendo esses orquestradores gerais, e eu acho que especificamente, né, a medicina vai evoluir muito com o IA. Eu acho que os copilotos médicos vão auxiliar muitos médicos a terem melhores diagnósticos, a identificar padrões de tratamento mais facilmente. Eu acho que a gente vem para essa linha aí, né? E agora vamos aguardar e ver. Eu ouvi dizer outro dia, né, de profissionais médicos, inclusive, né, de família, tem médicos na família, estavam falando que possivelmente a nossa geração, quem estivesse cuidando, né, obviamente, mas já é uma geração que facilmente vai viver para mais dos 100 anos. Caramba! Que a expectativa não é linear. Vai acelerar ainda mais, justamente por conta da IA. Que nos próximos 10 anos, pelo poder computacional, ela vai conseguir realmente achar a cura de boa parte das doenças que a gente conhece hoje. Convidar o Dr. Marcelo para a gente fazer um episódio só sobre com certeza, IA na medicina. Certeza. Tem muita coisa legal pra gente trazer aqui pra galera. Muito bom. Samir, ficamos por aqui. Esse bate-papo, esse primeiro programa na CBN. Nossa, foi um até barato, arrepio, né? Adorei. Até arrepio, pô. Tamo aqui. Agora, casa nova, o formato é o mesmo, os assuntos são os mesmos, mas a casa nova tá trazendo aí convidados maravilhosos que estão aí no line-up, né? Pra estar aqui com a gente, galera. Se você não tá inscrito, inscreva-se, porque essa nova temporada, ela tá demais, ela promete muito, né? Então, mais uma vez, agradecer a toda a equipe aqui da CBN por estar recebendo o Performa que Pode aqui na sua casa, que agora também é a nossa casa. E você que ficou com a gente até o final já sabe, né? Curte, compartilha, se inscreve, deixa seu comentário. Quanto mais você engajar, mais esse conteúdo vai chegar para mais pessoas, e o que a gente quer é exatamente isso, compartilhar conhecimento, porque conhecimento é tudo. Valeu, galera! Performa que pode. Porque você pode performar. Um abraço pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Na era da inteligência artificial, quem lidera está sempre um passo à frente. A HPE conecta inovação, cloud híbrida e infraestrutura inteligente para transformar dados em decisões com segurança, velocidade e escala. Do campo à indústria, da borda à nuvem, a HPE entrega tecnologia que move o presente e prepara o futuro. HPE Unlock Ambition. Acesse hpe.com.br e descubra como acelerar o que vem a seguir. Quando você pensa no futuro, o que você imagina? Na Performa IT, a gente vê o futuro como resultado das oportunidades que escolhemos abraçar hoje. Aqui, o futuro é uma realidade que moldamos e vivemos todos os dias. Isso significa que não apenas ajudamos empresas a inovarem para o futuro, mas implementamos soluções que já transformam o presente. Potencializamos negócios com um olhar inovador e estratégico sobre as oportunidades. Aqui, a sua empresa se conecta a um time de especialistas que vive e respira inovação e tecnologia. Mas vamos além. Ao nosso lado, seu negócio ganha um parceiro estratégico. Nosso propósito é o mesmo há mais de 15 anos: desenvolver pessoas para construir o futuro. Foi assim que formamos um time apaixonado em criar soluções e produtos com valor real. Criatividade e tecnologia de ponta juntas para desenvolver soluções que atendam às necessidades únicas de cada parceiro. Conectamos sua empresa com o futuro hoje, porque sabemos que o amanhã começa agora. Se a sua empresa quer liderar, inovar e crescer, estamos aqui para trilhar esse caminho ao seu lado. Performa IT. O futuro hoje.